Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui na minha live hoje para comentar a respeito de uma entrevista do Papa onde ele comete um erro acachapante, um erro que é difícil de acreditar de uma autoridade do tamanho do Papa. É difícil de acreditar. Um momentinho, só que atrapalhou aqui meu vídeo. Ok, tudo bem. Então é difícil mesmo acreditar o que aconteceu. Eu vou tratar disso e de antemão devo dizer a vocês que eu não sou religioso. Eu não sou contra nenhuma religião nem a favor de nenhuma. Eu simplesmente, religião para mim não existe. Só isso. Portanto, eu vou tratar o Papa como se fosse uma pessoa, como ele é, uma pessoa normal. O Papa, como todos sabem, vive no Vaticano. Mas que muita gente não sabe é que o Vaticano, apesar de estar incrustado na Itália, ele é um país europeu. Portanto, o Papa é chefe de Estado, com cargo vitalício e ditador legal, porque ele detém os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, exatamente como o nosso ministro, digno ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes, ilegalmente, ele comanda esses três poderes. E o Papa está estabelecido na Constituição, no Tratado do Vaticano, e ele detém os três poderes. Com todo esse poder, e mais o posto poder divino, ele não conseguiu tirar o Lula da lama onde se encontra. Ele, na entrevista dele, disse que Lula foi condenado injustamente. E a Dilma também, que a Dilma é uma mulher muito boa, uma mulher ótima. Esse Papa, esse é um erro crasso. Ele é um chefe de Estado. Ele sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele sabe o que aconteceu com Lula. Ele deve ter lido, ou deveria ter lido, todo o processo, ou informado de todo o processo da prisão do Lula para poder se manifestar a respeito do Lula. Mas parece que ele não fez. E ele manifestou sua opinião em função do que lhe disseram. E isso é irresponsabilidade. E se ele leu e viu o que aconteceu, ele está mentindo. E como mentira, eu acredito que ele esteja mentindo realmente, eu acho que eu tenho minha razão de achar por que ele mentiu. Eu tenho a impressão que ele deveria colocar, não é? E talvez ele balançou entre o que ele ia ganhar, ou o Vaticano ia ganhar, e o que ia perder em relação a essa declaração que ele fez. Ele deve ter avaliado muito bem isso quando ele se reuniu para dar essa entrevista. Mas ele foi enganado, eu acho, enganado não, ele foi encantado pelo encantador de serpentes, segundo Ciro Gomes, que é o Lula, o verdadeiro encantador de serpentes. E o que ele usa para encantar as serpentes é a sua poção mágica, o pichuleco, ou seja, aquele dinheirinho ali na frente para fazer com que as pessoas façam o que ele queira que faça. Você já pensou para o Lula quanto vale essa declaração do Papa, como ele vai usar politicamente de que ele é uma pessoa honesta, que ele é uma pessoa que foi julgado, condenado injustamente, preso injustamente? Isso é um negócio fantástico. Ele só não vai ganhar muito com isso porque, ao contrário, quem vai perder é o Papa.
porque o crime dele é tão grande, tão evidente, tão claro, que o Papa mentiu para livrá-lo dessa lama, dessa nódoa, e terminou enlameado. E não conseguiu tirá-lo. Tá certo? A consequência da irresponsabilidade e ganância do Papa. Eu tenho todo o direito de pensar isso. Porque o Lula roubou uma montanha de dinheiro, e segundo se sabe, se comenta, ele tem mais de 1,3 bilhão de euros no Vaticano, no Banco do Vaticano. É lá onde ele deposita os pichulés que ele recebe. Então quem tem uma montanha de dinheiro desse faz mais ou menos o que quer, como fez com o STF, comprou o STF. O STF que o condenou, o STF o liberou. O condenou legalmente, processo legal, com todas as provas, contundentes provas, e o libertou de maneira totalmente irregular. Sem nunca os advogados de defesa dizerem que o Lula foi condenado injustamente. O Papa diz isso. Mas os advogados do Lula, no processo, jamais disse isso. Então, essa consequência é muito grande para o Papa e para o Vaticano. Ele está levando, com sua blasfêmia sobre a inocência do Lula e da Dilma, o Vaticano a ser um puxadinho do PT. Exatamente como o STF. Obviamente será, no futuro, uma instituição tão sem credibilidade quanto o STF. Já pensou? Porque isso vai rodar o mundo, essa mentira do Papa, essa intervenção em um país, e sem a menor preocupação, sem a menor responsabilidade, sem o menor cuidado, diz que o país tem uma legislação que condena pessoas inocentes, pessoas como Lula e a Dilma. Para ficar mais coerente com esta mentira do Papa, o Lula está querendo que o nome do Tratado da Criação do Vaticano, em 1929, seja mudado de latrão para ladrão. Assim sendo, ele, o Lula, será sempre lembrado na história do Vaticano, porque hoje nós sabemos, todo o Brasil e nos países vizinhos, que o nome de Lula é sinônimo de ladrão. Pessoal, é inacreditável o que o Papa fez. Esse homem foi de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Mentir abertamente assim, assumir uma responsabilidade para inocentar mentirosamente, sem provas, o Lula, quanto esse homem deve ter levado? E é por isso que o Lula está discutindo com ele agora mudar o nome do tratado de latrão para ladrão, porque está dependendo do pichuleco. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.